eu sou a Mariana Alatfreschi. Eu fiz um projeto de PIBIC com auxílio da Bolsa da Fundação Araucária na UniOeste Campus Cascavel. A minha orientadora foi a professora Sabrina Grazioli e o tema da nossa pesquisa foi a análise fisiomorfológica do baço de animais obesos suplementados com óleo de castanha do Brasil. A obesidade ela é caracterizada pelo estado de inflamação crônica do corpo e pelo excesso de gordura corporal. Esse excesso de gordura corporal se dá no tecido adiposo branco, conhecido como TAB. O aumento do TAB leva a um aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias e a diminuição da produção de citocinas anti-inflamatórias. O baço ele é um órgão linfóide que apresenta dois compartimentos funcionais e morfologicamente distintos. Na primeira imagem, a gente vê a polpa branca, que ela apresenta três zonas diferentes da zona marginal, que é uma zona de delimitação entre a polpa branca e a polpa vermelha, a própria polpa branca e o centro germinativo. Dentro do centro germinativo, há um aumento de células do sistema imune, entre eles macrófagos e linfócitos T e B. E no centro desse centro germinativo encontra-se a artéria central. A polpa branca em si ela é responsável pela produção de células do sistema imune e essas células produzem citocinas, entre elas as pró e as anti-inflamatórias. A polpa vermelha, nessa segunda imagem, ela é caracterizada pela filtragem do sangue. O óleo de castanha do Brasil, ele apresenta nutrientes importantes para o corpo e tem como função ser anti-inflamatório, ajudar na supressão do apetite, ele ajuda a diminuir a fome e tem efeitos positivos no controle glicêmico. Nesse trabalho foi estudado o efeito da suplementação do óleo de castanha do Brasil na isomorfologia do baço de animais obesos e não obesos, sendo eles machos e fêmeas. O objetivo geral do nosso estudo foi analisar o efeito da suplementação com óleo de castanha do Brasil sobre a isomorfologia do baço de roedores com obesidade hipotalâmica induzida pelo glutamato monossódico. Nos materiais e métodos, a gente vai ver os animais que foram utilizados, quais grupos foram analisados e a eutanásia e a histologia do baço. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais no dia 13 de abril de 2020 e nós separamos em grupos controles aqueles que não são obesos, que foram suplementados com solução salina equimolar a 1,25 gramas por quilo. E o MSG, que são os obesos que foram levados a sofrer uma lesão hipotalâmica, levando à obesidade através da injeção subcutânea do glutamato monossódico. Esses daqui foi administrado 4 gramas por quilo, tanto em fêmeas quanto em machos. Os grupos analisados foram os controles não suplementados, que receberam 1 ml por quilo de solução salina, e os controles e os suplementados com óleo de castanha do Brasil. Esses receberam 1 ml por quilo também de óleo de castanha do Brasil, através de sonda orogástrica. Essa suplementação foi feita 3 vezes na semana, dos 30 aos 90 dias de vida dos animais. A eutanásia ocorreu aos 92 dias de vida, e a partir disso foi realizada a coleta e a fixação
nas primeiras 24 horas com alfac. Após isso, foi transferido para uma fixação com álcool 70. Após esse processo, foi realizado o processamento histológico, desde o emblocamento até a coloração com HE. Depois que as lâminas ficaram prontas, foi submetida a um processo de fotomicroscopia no aumento de 40. E depois das imagens prontas, foi realizada uma análise histológica e uma análise estatística através do programa Prisma, onde foi analisado o ANOVA de 2 fatores e realizado o pós-teste de Tukey com influência menor que 0,05. Nos resultados de discussões, a gente tem no gráfico, na figura 1 do gráfico A, U, I. O gráfico A e B representa se houve ou não a influência da obesidade e da suplementação no peso corporal dos animais. O gráfico A é referente às fêmeas e o B aos machos. Em ambos, a gente percebe que o MSG, tanto suplementados quanto não suplementados, apresentaram um peso corporal menor que os controles. No gráfico C e no D, sendo o primeiro das fêmeas e o segundo dos machos, a gente percebe a diferença do peso do baço dos MSGs com o controle. Na E e na F, sendo a primeira fêmea e o segundo macho, a gente tem o peso relativo da gordura inguinal, do TAB inguinal. A gente percebe que os MSGs, tanto macho quanto fêmeas, tanto suplementados quanto não suplementados, apresentam uma maior quantidade de gordura corporal do que os controles. Com isso, a gente percebe que mesmo os animais obesos, sendo fêmeas, sendo machos, tendo um peso corporal e um peso relativo do baço menor que os controles, eles apresentam uma maior adiposidade no corpo. Também no gráfico G e I, sendo o primeiro fêmea e o segundo macho, a gente percebe que os MSG têm um comprimento naso-anal menor que os controles. Aqui na figura 2, a gente vê se houve ou não influência tanto da obesidade quanto da suplementação com óleo de castanha do Brasil na histомorfologia do baço. No gráfico A, a gente vê se houve ou não uma modificação no centro germinativo, no diâmetro maior do centro germinativo. Percebe-se que o grupo MSG ele tem um centro germinativo menor do que os controles. E no gráfico B, que é referente aos machos, não houve uma diferença significativa. Então, percebe-se que, através das figuras C a J, eles apresentam tamanhos relativamente parecidos. Por isso, nós consideramos que não houve um efeito significativo da suplementação com castanha do Brasil na análise histomorfológica do baço. Esse resultado foi semelhante a um estudo de Guareschi, de 2019, que ela estudou o efeito da vitamina D no baço e não encontrou nenhum achado significativo também. Na conclusão foi que a obesidade hipotalâmica induz uma adiposidade, um menor peso corporal e um menor peso do baço em ambos os sexos. A suplementação oral com o OCB foi incapaz de evitar a instalação da obesidade e modificar significativamente a histologia esplênica em animais com lesão hipotalâmica induzidos pelo MSG.
Para finalizar, a gente agradece a UniOeste e a Fundação Araucária pelo apoio fornecido a esse estudo. Também agradeço as técnicas de laboratório que me ajudaram com o processamento histológico e também a professora Sabrina Grazioli.